rapidinho aqui, uma revisão geral do que a gente falou sobre escalas termométricas, né? Eu avisei a vocês que na nossa avaliação vai cair a parte de velocidade média e de escalas termométricas, né? Como vocês são terceiro ano, os assuntos vão estar sempre se repetindo na prova seguinte. Pelo menos uma questão vai estar sempre aparecendo para a gente sempre poder resgatar. Aí as questões a gente trabalhou as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Só que quando você tem um gráfico, né? Às vezes pode aparecer duas escalas conhecidas, ou às vezes pode aparecer uma escala conhecida ou não, como é esse caso, ó. Uma escala que é conhecida, que a gente usa aqui no Brasil, que é a Celsius, mas eu tenho uma escala aqui que é chamada arbitrária, né? Que é uma escala inventada que ele chamou de X, né? Então pode ser que tenha uma escala conhecida e uma arbitrária, pode ter duas conhecidas ou pode ter duas que sejam arbitrárias. Quem vai elaborar a questão que vai escolher como ele quer. Isso não vai mudar em nada, né? Eu só estou avisando como pode aparecer. Aí isso daqui lembra um pouquinho de matemática, né? Isso daqui não é uma reta, né? Então, para você trabalhar com escalas, você vai precisar de dois pontos. Lembra lá em matemática, quando a gente precisa encontrar a equação da reta, a gente não precisa de dois pontos? Para montar as escalas aqui, a gente também precisa de dois pontos. Não importa quantos pontos tenham aqui na reta, você só vai precisar de dois. Ah, então quer dizer que se tivesse. Mas só tem dois, professor. Só tem esse daqui e esse. É o que você precisa, só de dois. Se tivesse mais pontos ligados aqui, você poderia escolher qualquer um dos dois que chega na mesma resposta do que se perguntar, certo? Aí eu pergunto a vocês, quais são os pontos que nós temos aqui? Vocês podem me dizer aí? 10 e menos 5. Aqui você tem o ponto 10 e menos 5. Sempre primeiro vem x, né? E depois y. Se você colocar o contrário, botar menos 5 ligado com 10, já errou, né? Então aqui é o primeiro par que você tem e o outro é? O outro é 30 e 25. O outro é 30 e 25. O mesmo caso, né? Se você colocar 25 primeiro e 30 depois, você já errou. Pronto, agora é só você montar as escalas com esses dois pontos, ó. Geralmente a gente começa do menor para o maior, né? Então, o menor, aqui são os valores de x e aqui são os valores de y. Em outras palavras, os valores de x, né, é os valores da escala Celsius, já que aqui é o eixo x, ó. E os valores de y é os valores da escala x. Cuidado aqui, ó, que ele chamou a escala que é do eixo y de x, mas não tem problema nenhum, certo? Então, colocando as escalas aqui, né, para você não se perder, assim, na hora de montar as escalas, é só colocar aqui, ó. Aqui, o x menor aqui é o 10, né? Então você bota o 10 e aqui o menos 5. Para dizer, ó, o 10 equivale ao menos 5. O outro valor maior para x é o 30, né? Aqui o 30 equivale ao 25. Então, lembrando que essa escala aqui, que foi a escala x, que tem de 10 até 30, é a escala Celsius. Então, essa daqui é a Celsius. E essa outra escala aqui, que é a de Y, é a escala X, que ele chamou aqui uma escala chamada de X, certo? Eu não coloquei perguntas ainda, né? Eu vou criar as perguntas agora. Eu só botei o gráfico para vocês verem o que é que eu posso fazer. Uma pergunta que eu posso fazer aqui, né? Vamos supor, se aqui marca, por exemplo, aqui não tem o 20 graus Celsius, só que não está mostrando com que ele está ligando, tá? O 20 está mostrando com que ele está ligando? Não. Não. Mas eu posso descobrir com quem ele vai se ligar. É só usar aqui, ó. Se aqui marcar 20, lá em X vai marcar quanto? Aí é a minha pergunta, né? Professor, Oi. eu poderia ter colocado esse 20 na outra escala, na escala Não, X? é isso que eu ia comentar agora. Se você colocasse o 20 aqui, você estaria mudando a pergunta.
O que eu estou perguntando é o 20 na escala Celsius, ou seja, 20 Celsius, 20 graus Celsius, corresponde a quantos graus X? É isso que eu estou respondendo. Se você colocar o 20 na escala X, a pergunta já seria outra. Seria assim: 20 graus X corresponde a quantos graus Celsius? Certo? Então veja como é a pergunta, porque se você trocar a informação na escala errada, você já errou a pergunta, né? Então por isso que eu estou falando, a pergunta vai vir assim: 20 graus Celsius corresponde a quantos graus na escala X? Então eu tenho que botar o 20 na escala Celsius. Como é que eu vou saber quem é a Celsius mesmo, professor? Olha para os eixos. Que eixo é esse daqui? Não é o eixo X? Então os valores de X dos par é o valor da escala Celsius. E quem é a escala X? É os valores de Y. Quem é os valores de Y? Menos 5 até 25. Tá aqui, ó. Pronto, aí agora eu vou usar aquela expressãozinha, né? Ó, do todinho, que é a parte menor, que é 20 menos 10, pelo todão, que é a parte maior, que é 30 menos 10, e a parte menor, que... Muito cuidado quando tem menos, né? Ó, porque você vai ter que fazer x menos, e o outro valor é menos 5, então bote o parêntese, ó. Professor, eu posso botar logo direto menos com menos mais? Se você quiser, pode. Como eu estou explicando, eu vou colocar devagar. Mesma coisa aqui, ó. O todão, que é a parte maior. 25 menos 5. Então ficou 20 menos 10, 10. 30 menos 10, 20. Aqui não pode fazer a conta, né? Que é letra com número, então só vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais, então x mais 5. E menos com menos também dá mais, 25 mais 5 dá 30, né? Agora eu vou fazer meio pelos extremos. Se você tivesse numa prova, para adiantar o processo, né, você pode cortar um zero em cima com um zero embaixo aqui, né? Para diminuir os valores, mas eu não vou cortar não, certo? Então, fazendo 20 vezes x dá 20x, né? Ó. E cuidado, às vezes o aluno multiplica o 20 pelo x e esquece de multiplicar, né, o 20 pelo 5 também, né? Então, se você vai fazer a conta aqui, ó, 20 vezes x dá 20x, 20 vezes 5 mais 5 dá mais 100, igual a 30 vezes 10 dá 300. Agora é só resolver a equação, né? Passa o 100 para o outro lado. Então, 20x é igual a 300 menos 100. Então, vou botar logo 200, certo? E 200 dividido para 20, o 10, né? Então, ou seja, quando marcar 20 graus Celsius, ele vai estar ligado com 10 graus X, ou seja, esse 20 daqui, ó, estaria ligado aqui com o 10 daqui, ó. Continuando, né? Eu falei para vocês nas aulas anteriores que quando a gente trabalha Celsius, Fahrenheit, Kelvin, pode usar a fórmula, né? Que às vezes é até mais rápido do que usar as escalas. Mas as fórmulas elas só servem para Celsius, com Fahrenheit e Kelvin. Aí você pode perguntar, mas professor, eu posso criar uma fórmula que transforme Celsius em X ou transforme X em Celsius? Porque o senhor pode colocar uma questão em que fique perguntando, transforme 20 graus Celsius em X,
transforme 25 graus Celsius em X. E aí eu toda hora eu vou ter que ficar fazendo essa escala? Não. A gente pode construir uma fórmula que trabalhe uma escala referente à outra, certo? Como é que faz? Primeiro, você tem que montar as escalas. Como é que a gente monta as escalas? Observando dois pontos lá no gráfico, né? Ó, tá aqui os dois pontos lá do gráfico, ó. O mesmo processo que a gente vai fazer aqui é o mesmo processo que a gente faz em equação da reta. Só que eu não vou fazer por equação da reta, porque aqui a gente está na parte de física, então a gente vai usar as escalas, certo? Porque quando a gente trabalha com escalas termométricas, o gráfico que forma é uma reta. Ah, quer dizer que se eu montasse lá aquele determinante, encontra a equação? Encontra, eu vou mostrar para vocês, caso vocês queiram fazer por esse outro método lá de matemática. Então, primeiro eu disse o quê? Primeiro você vai montar as escalas observando os pontos. Já está ela aqui montadinha, né? Ó. O 10 ligado com o menos 5, tá vendo? E o 30 ligado com o 25. Sim, como é que eu construo uma fórmula? Pronto, ó, eu vou chamar aqui o valor de Celsius de C. Então, o valor para Celsius vai chamar de C. E o valor na escala X, eu vou chamar de X. Ou seja, para todo Celsius, eu vou ter um X, né? Então, aí eu começo a montar a fórmula, usando aquele mesmo processo. Ó. O todinho, que é a parte menor, C menos 10 e 30 menos 10. Então, eu estou criando aqui uma fórmula, né, que faça com que eu transforme Celsius em X ou posso transformar X em Celsius. Então, qualquer valor que você me disser, ao invés de toda hora eu estar jogando na escala, eu vou só jogar na fórmula. O outro aqui ó, fica X menos menos 5 e 25 menos menos 5. Então, fica aqui, ó, C menos 10 não pode fazer a conta, só vou repetir aqui, né? Porque é letra menos número. Aqui pode fazer a conta, que é número menos números, né? 30 menos 10 dá 20. Aqui também não pode fazer a conta, né? Porque é letra mais um número, então só vou repetir, ó. Menos com menos dá mais, x mais 5. E menos com menos dá mais, 25 mais 5, 30. Aí vem a pergunta, professor, tá aparecendo duas letras. Por qual letra eu começo multiplicando? Isso vai depender da pergunta. Se a pergunta for construa uma fórmula que transforme Celsius em X, ou seja, eu vou construir uma fórmula que transforme os valores de Celsius em X. Aí quando ele falar que é para uma fórmula que transforma Celsius em X, você começa por X. Então eu vou multiplicar primeiro X, ó, 20 vezes X dá 20x. 20 vezes 5 dá 100. Agora que eu vou multiplicar o céu, certo? Então, aquele que é que você quer que transforme, ele vai multiplicar depois, viu? Então, 30 vezes C dá 30C. E 30 vezes menos 10 dá menos 300. Aí agora como eu quero transformar Celsius em X, você vai deixar o X sozinho. Tudo que não for X, você vai deixar passar, desculpa, para o outro lado. Então vai ficar 30C menos 300. Aí tá mais 100, vem menos 100, né? Cuidado para não fazer conta de letra com número, certo? Então ficou 20x igual a
O 30C eu só vou repetir que ele não vai fazer conta com ninguém, né? O menos 300 com o menos 100, sinais iguais, repete o sinal e soma, né? Então, x, vou isolar o x, esse 20 tem que sair daqui, ó. Então fica 30C menos 400 sobre 20. Um detalhe importante, se todos os números aqui simplificar pelo mesmo número, você pode simplificar. Lembrando que é simplificar, né? É procurar um número que divide todos ao mesmo tempo. Tem que ser todos. Não pode dividir só dois e o outro não, né? Aqui tem três números, ó. Tem o 30, tem o 400 e tem o 20. Eu vou começar logo por maior por causa do espaço. Dividir isso aqui por 10, mas você poderia começar por 2. Então, isso aqui, ó, dividindo 30 por 10 fica 3, né? Então, vai ficar 3C. O 400 dividido para 10 fica 40. E o 20 dividido para 10 dá 2. Então, aqui está me dizendo, toda vez que eu quero transformar Celsius em X, é só fazer 3 vezes o valor de Celsius, subtrair de 40 e dividir por 2. Lembra que eu perguntei lá na primeira questão? Transforme 20 graus Celsius em X. Aí eu vim aqui, ó, só pegava a fórmula e substituía o Celsius por 20. Ó. Vai ficar 3 vezes 20 menos 40 dividido por 2. Então, ó, 3 vezes 20, aqui tem uma conta de vezes e uma conta de menos. Primeira de vezes, né? Ó. 3 vezes 20 dá 60, 60 menos 40 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. Lembra que a gente encontrou o 10? Então, se eu pedir lá na hora da atividade, construa uma fórmula que transforma Celsius em X, você sempre começa multiplicando por x. Eu vou depois fazer o contrário. Se pedir uma fórmula que transforma x em Celsius, aí você começa multiplicando Celsius. Então, continuando aqui, eu falei que eu poderia colocar, primeiro, a fórmula que transforma Celsius em x. Aí eu disse, quando você quer a fórmula que transforma Celsius em x, você começa multiplicando por x. Agora eu quero escrever a fórmula que transforma x em Celsius. Aí quando. Professor, Oi. licença, mas no caso essa fórmula ela vai variar de questão para questão, não Ela é? vai, por isso que cada questão vai ter uma fórmula. É por isso que a gente não coloca uma fórmula geral. Aquela fórmula lá que eu escrevo para vocês, ela só serve de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin. Entre elas, você pode colocar o valor Celsius para transformar em Fahrenheit que serve. Só que você não vai poder usar aquela fórmula de Celsius para transformar em X. A escala aqui é X, né? Não é Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Então eu quero agora a fórmula de x graus Celsius em C, né? Então veja só, quando eu quero para transformar de x em C, eu começo por C, ó. 30 vezes C dá 30C, menos 30 vezes 10 dá 300, igual a 20 vezes x dá 20x, e 20 vezes mais 5 dá 100. Pronto, agora eu vou isolar o C que está aqui, certo? Tudo que não for C eu vou passar para o outro lado. Então fica 30C, passando menos 300 para o outro lado. Fica mais 300, né?
Então, 30C é igual a 20x, aí mais 300 com mais 100, né? Dá mais 400, né? Aí passa o 30 dividindo, né? Então, fica 20x mais 400 dividido por 30. Veja que todos os números aqui dá para dividir pelo mesmo número. Lembre-se que tem que ser todos eles, né? Todos dividem por 10. Então, 20 dividido por 10 dá 2x. 400 dividido para 10 dá 40. E 30 dividido por 10 dá 3. Pronto, então aqui essa é a fórmula. Duas vezes... Professor, Oi. quando os valores não derem de dividir todos por 10, Aí faz o quê? acaba ali. Tá. Eu simplifico porque se for uma questão de marcar, geralmente a resposta está simplificada, certo? Mas se não der para simplificar, é que nem quando você encontra uma resposta que é uma fração. Ou ele coloca geralmente a resposta simplificada, ou ela não simplifica. No caso aqui é porque ela simplifica todos pelos mesmos números. E aí quando você simplifica, os números ficam menor e aí fica mais fácil de você fazer algumas contas. Por exemplo, se você quer transformar alguma coisa de x para Celsius, é só fazer 2 vezes x mais 40 dividido por 3. Então, qualquer valor de x que você pensar agora para essa equação, para essa reta, né? Por isso que você me falou, para cada reta tem uma equação. E isso, para cada reta você vai encontrar uma equação. Não vá pensando que tem uma reta lá, que eu posso botar várias questões com reta para cada um fazer a sua, e vai pensar que a reta da letra A é igual à reta da letra B, não. Certo? Então, essa é a fórmula que transforma x em Celsius, e a outra que a gente fez foi transformar Celsius em x. Continuando aqui a nossa revisão, vou falar um pouquinho aqui sobre variação de temperatura, certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de questão para vocês não confundirem, né? Mudar temperatura e mudar variação de temperatura. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui de variação de temperatura, né? Variação de temperatura, você ouve muito falar aí quando você, por exemplo, assiste um jornal, né? E aí aquela moça lá do tempo diz lá a temperatura máxima de remanso hoje foi de 36 graus Celsius, né? E a temperatura mínima hoje de remanso foi de 30 graus Celsius. Então aqui está a máxima e a mínima. Às vezes ele vai dizer para você a máxima e a mínima. Às vezes ele só diz a variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? É o que nós temos o costume de chamar de delta T, né? A gente bota um T maiúsculo porque a gente tem um costume de botar T minúsculo para variação do tempo, né? E quando a gente usa um T maiúsculo, mas essa questão do T aí não vai mudar em nada aqui na questão, né? Porque o T que a gente está usando aqui é para temperatura. Então a variação da temperatura será você pegar a temperatura máxima, né? E diminuir pela temperatura mínima. Então é a máxima menos a mínima. Então, ou às vezes ele diz a máxima e a mínima, ou ele logo lhe diz quem é a variação da temperatura. Ou seja, no meu caso aqui, para esse caso aqui, 36 menos 30, né?
a variação da temperatura seria de 6 graus Celsius. Então, né? Então, variação de temperatura é isso, é você pegar a máxima menos a mínima. Aí eu falei para vocês que eu vou pedir para que você transforme a variação da temperatura em outra unidade. Pode ser, como aqui está em Celsius, eu posso pedir para que você transforme isso para Kelvin e posso pedir para que você transforme isso para Fahrenheit. E aí eu coloquei as fórmulas, e aí as fórmulas facilitam o processo, né? A fórmula é essa, ó. A variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. A fórmula é o caminho mais rápido. Por qual motivo? Porque se eu quisesse essa variação da temperatura em Fahrenheit, se eu usar a fórmula, é mais rápido do que eu for fazer da maneira lenta. Como seria a maneira lenta? Primeiro eu tinha que transformar isso daqui para Fahrenheit. E depois eu tinha que transformar isso daqui para Fahrenheit. Aí, professor, você acabou de dizer a máxima e a mínima, mas você me disse também que às vezes eles podem dizer só a variação. Como é que eu vou saber que a variação, a máxima era 36 e a mínima era 30? Não, se você quisesse fazer da maneira lenta, você poderia pensar em qualquer variação que a diferença dê 6. Você poderia botar 20 e 26, você poderia botar 26 e 32. Mas só que eu falei, se você pensar assim, vai demorar. Por que vai demorar? Porque você vai ter que pegar cada valor e transformar para a temperatura que você quer, né? Por exemplo, eu não quero em Fahrenheit, então eu tinha que pegar aqui 36 graus Celsius e transformar para Fahrenheit. Primeiro eu vou fazer da maneira lenta, certo? Depois eu vou fazer da maneira rápida. Só para treinar, né, como é que faz para transformar de Celsius para Fahrenheit, né? Porque eu também posso pedir para que você transforme uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. E por que aqui não é isso aqui nesse momento? Porque isso daqui é a variação, aqui é as temperaturas. Aí sim, as temperaturas nós mudamos ela de escala, mas também as variações são mudadas, só que não é do mesmo jeito da temperatura. Então, primeiro eu vou começar aqui fazendo da maneira lenta, que era, vou transformar o 36 graus Celsius em Fahrenheit. Eu pergunto a vocês, a escala Celsius vai de quanto até quanto? Vocês lembram? E a De escala 0 até 100. Pronto, de 0 até 100. Vocês lembram o que é esse 0 e o que é esse 100? É o ponto de fusão De quem? do gelo. Da água, no Da caso. água, né? Ou seja, é aqui que a água vira gelo, né? E E o o 100 é 100 o é o ponto quê? de ebulição. É o ponto Ponto de de... ebulição. É a temperatura em que a água vira vapor, né? E o outro que eu vou precisar, que é a escala Fahrenheit, né? Que eu estou transformando de Celsius para Fahrenheit. Então eu vou precisar da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Só um detalhe importante. Não é porque às vezes a questão tem um gráfico que é na escala Celsius que você vai pegar. Ah, a questão do gráfico está falando de escala Celsius, então eu vou botar logo de 0 a 100. Não. Pegue os pontos que estão indicando lá, viu? Não fique inventando informação que não tem, certo? Então, a escala Fahrenheit vai de quanto até quanto? 32 De 32 até 212. até 212.
Então, se eu fosse fazer da maneira lenta, primeiro eu tinha que transformar o 36, depois tinha que transformar o 30 e depois diminuir esses dois resultados. Aí seria a variação em Fahrenheit, que é o que eu vou fazer agora aqui, ó. É o mesmo caso. Se eu botar o 36 aqui em Fahrenheit, já errei tudo, né? Porque o 36 está em que escala? Celsius. Se eu botar o 36 para esse outro lado, errei tudo. O que não tem problema é, se eu escrever primeiro a escala Fahrenheit e depois a Celsius, isso não tem problema de ordem. O que você não pode errar é as informações na escala correta, né? Se eu estou trabalhando com 36 graus Celsius, eu tenho que colocar 36 lá na escala Celsius. E eu quero transformar em Fahrenheit, que é a minha pergunta, vai dar X, né? Aí você vai ter que fazer essa transformação e depois você vai ter que fazer a outra transformação, que é transformar quem? O 30, né? E aí depois pegar os dois resultados e subtrair. Então, diminuindo aqui, ó, 36 menos 0. Vou botar logo 36, certo? Logo direto. 100 menos 0 dá 100. Professor, se eu quisesse usar a fórmula, poderia ser? Pode, não sendo essa aqui, né? Ó, porque essa daqui é da variação da temperatura, que eu vou fazer ela neste instante para essa questão, para ser mais rápido. Lembrando que eu estou fazendo da maneira lenta, né? O outro aqui, ó, x menos 32, né? Que é essa parte menor. E a parte maior, que é 212 menos 32. Vou botar logo o resultado, certo? 212 menos 32 dá 180. Agora eu vou fazer meio pelos extremos, ó. 100 vezes x dá 100x. Menos 100 vezes 32 dá 3.200. 180 vezes 36, né? Deixa eu fazer a conta aqui para ser rápido. 180 vezes 36 dá 6.480. Passando o x para o outro lado, ou 3.200 para o outro lado, vai passar com mais, né? Então, 6.480 mais 3.200 dá, vou botar logo direto aqui, certo? Dá 9.680. Dividindo isso daqui por 100, né? Que o 100 vai passar dividindo, dá 96,8. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu transformei 36 graus Celsius em Fahrenheit. Aí agora eu tinha que fazer com o 30, né? Vou até fazer aqui devagar, ó, aproveitar aqui, né, o 30. Aí vai ficar 30 menos 0 dá 30, né? 100 menos 0 dá 100. X menos 32. E 212 menos 108, ou menos 32 dá 180, né? Fazendo meio pelos extremos, você tem 100 vezes x dá 100x. 100 vezes 32 dá 3.200. 180 vezes 30 dá 5.400. Aí pelo espaço aqui eu vou fazer rápido, certo? Vou passar o 3.200 para o outro lado, ele está menos, vai mais, então 5.400 mais 3.200 dá 8.600. Aí dividido por 100, né, ó, dá 86. Então, aí agora sim, eu vou fazer a variação da temperatura em Fahrenheit. Como é que faz a variação? Pega a temperatura máxima e diminui pela mínima, que foi 86. Essa foi a máxima. Só que isso aqui demora muito eu ter que fazer cada uma, né? Eu tinha que pegar lá, transformar cada uma, 96,8 a primeira, diminuir da outra que foi 86, né? Então, diminuindo aqui as duas, né, 96,8
menos 86 dá 10,8. Só que assim, demorou, que eu tive que transformar as duas temperaturas para Fahrenheit e depois subtrair o resultado da maior pela menor. Obviamente eu não vou precisar fazer isso, né? Porque às vezes ele não vai me dizer a máxima e a mínima, ele só pode me dizer a variação, que foi 6. E aí eu não vou precisar criar. Mas se você quiser criar, pode ser e fazer por esse caminho. Só que é mais longo. Obviamente você vai fazer pelo caminho mais rápido, né? Que é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer a mesma questão, só que da maneira mais rápido, né? A gente já viu lá que a variação da temperatura foi 6, não foi isso? 6 graus Celsius. Eu quero transformar isso em Fahrenheit. Então, como é que vai fazer? Ó, pega aqui a fórmula. Ó. Pega somente esses dois, né? Porque é para transformar de Celsius, desculpa, para Fahrenheit. Ó, 6 sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Fazendo meio pelos extremos, 5 vezes ΔTF é igual a 9 vezes 6 dá 54. Então, ΔTF é igual a 54 dividido para 5. E aí dá os 10,8, né? Que foi o que a gente encontrou. Por onde é que você vai fazer? Obviamente pela fórmula, né? Do que você ter que transformar cada temperatura e depois subtraí-la. Só. Oi. A gente encontrou 10,8 aonde? Deixa eu voltar aqui para ver se eu não fiz a conta errada. Lá na, Porque deu subtra... Lá na subtração do 96,8 menos o 86. Ah, Não é deu que eu não vi. 10,8? Eu não vi, professor, a Ah, subtração. sim. Porque eu não disse lá que depois que eu transformar, eu não tinha que pegar a maior e subtrair da menor? Eu não ouvi. Ah, Por isso que. certo. Oxe, como assim? Pronto. Uma das perguntas foi aqui. O que é que significa esse delta T, né? C. Significa variação da temperatura em Celsius. O que é esse delta TF? É a variação da temperatura em Fahrenheit. E o que é esse delta TQ? É a variação da temperatura em Kelvin. Ah, ele poderia pedir a variação. Vamos mudar aqui a pergunta. Ele poderia pedir: ah, não quero a variação da temperatura em Fahrenheit, não. Eu quero a variação da temperatura em Kelvin. Aí eu só vou trabalhar com essa parte e com essa, né? Então vai ficar a variação da temperatura em Celsius foi 6 sobre 5, né? Aí vou pegar essa parte aqui, que eu quero transformar ela para Kelvin. Variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Fazer meio pelos extremos, ó. 5 delta TF, ou TK, né? É igual a 5 vezes 6 dá 30. Aí agora é só passar o 5 dividindo, né? Ó. Então, 30 dividido para 5, 6, né? Vocês perceberam alguma coisa? O resultado da variação da temperatura. Oh, desculpa, eu botei um F, né? O resultado da variação da temperatura em Celsius é o mesmo resultado da variação da temperatura em Kelvin. Então, se você estiver fazendo uma prova e dizer a variação da temperatura de uma cidade foi de 6 graus Celsius, quanto é que vai ser ela em Kelvin? 6 também. Isso é a variação.
não é a temperatura. Eu não estou transformando 6 graus Celsius em Kelvin. Eu estou transformando a variação da temperatura em graus Celsius para a variação da temperatura em Kelvin. Então, leiam a pergunta para saber se ela está falando de variação. Quais são as palavras que vai identificar o nome variação? Diferença de temperatura, máxima e mínima, né? A temperatura se eleva de 6 graus Celsius ou diminui de 6 graus Celsius. Isso tudo corresponde dizer que a temperatura variou. Ou seja, ela saiu de um valor e foi para outro. Então, variação é isso, quando você sai de um valor e vai para outro. Pode ser que aumente ou pode ser que diminui. Então, são essas palavras que você pode encontrar, que você vai identificar que a questão está falando de variação. Agora, se eu digo assim, Remanso está com a temperatura de 32 graus Celsius, isso não é variação, né? Isso eu estou dizendo a temperatura. E aí, como eu estou dizendo a temperatura, se você quiser passar para outra, você vai ter que usar as escalas, né?